Depois do que falamos em uns vídeos atrás aí de que não focaríamos em vídeos temáticos de Halloween, vocês acharam que não teria? Estamos aqui. Estamos não aqui. Focamos o mês todo. Não, mas viemos aqui indicar, né? Uma leitura que nós conseguimos fazer em conjunto nesse mês. Assistir o filme, então fizemos um livro versus filme que eu sei que vocês adoram. E pra fechar esse mês de horror, né? Já estamos na última semana. Vamos lá conversar. Eu sei que já é um classicão, mas pra gente foi uma experiência nova. Eu assisti o filme antes de ler o livro, então por esse motivo talvez minha experiência foi um pouco diferente, porque eu já sabia onde aquilo ia levar. Mas a gente que viu o filme, a gente se surpreendeu. Essa surpresa, essa experiência que a gente tem de descobrir novas coisas veio antes. Então vamos falar sobre Psicose do Robert Bloch. Esse livro aqui eu ganhei da Juliana. Juliana, muito obrigado. E, obviamente, eu passei sua leitura aqui na frente, né? Eu tenho outros livros que eu também ganhei de presente, eu também quero ler logo, quero pegar e colocar, né, em dia essas leituras, só que acabou que o tempo não tá sendo muito favorável pra isso. Porém, é uma leitura que eu não esperava gostar tanto. Tipo assim, tá na minha lista e tal, quando der eu compro, mas... Nossa, que massa! E eu também agradeço pela Juliana, porque eu também me apossei do presente que você deu pra ele pra ler. A aproveitadora, né? O nome disso é apropriação de bens. Eu tava interessada em ler, também estava na minha lista. Eu falei, Miquel, desculpa aí, né? Você me apossar do seu presente por alguns momentos. Bom, vamos lá. O que fala essa história? A gente vai conhecer aqui o Norman Bates, né? Que ele é um proprietário de um motel. E antes de você conhecer esse personagem aí... Pelo menos no filme, ele é apresentado depois. Já inserindo o filme aqui no assunto... O livro e o filme, ele tem uma ordem cronológica de como os fatos se dão diferente, né? Então vamos partir da ideia do livro, tá? A gente conhece em primeiro plano o Sr. Norman Bates, que é o proprietário do motel. A gente vai conhecendo também a mãe dele. E em um primeiro momento a gente vê ele em um diálogo com a mãe dele, que é um personagem um pouco... chata. Cri-cri. Ela tem uma personalidade forte, ela é um pouco obsessiva, ela é um pouco autoritária, controladora, isso mesmo. O Norman vive somente com a mãe dele, eles moram num casarão, né, próximo ali ao motel, numa colina acima. E a gente vê que a relação dos dois é meio complicada. O Norman é um cara que ele nunca saiu da casa dele, sabe? Aparentemente assim, ele nunca andou. Vamos até ser um pouco extremista, né? Falar assim, ele nunca saiu da cidade dele, do local em que ele vivia. Obviamente por conta da mãe dele, da forma com que ela agia. E esse é um ponto. A gente tem esse personagem, a gente conhece ele em um primeiro momento e a gente tem essa visão dele. E ao mesmo tempo que o Norman e a mãe dele são muito próximos, eles não se dão bem. Eles não entram num acordo. Em um segundo momento a gente conhece uma Mary, que ela também é carregada com alguns problemas pessoais, principalmente financeiros, né? Ela sustentou a família dela por um tempo e, bom, a vida dela foi um pouco que atrasada por conta disso. Não que ela fique se lastimando por isso, mas esse é um ponto, a gente conhece, ele tem essa visão dela. Ela tá de rolinho com um cara aí que também tá procurando uma segurança, uma estabilidade financeira. Que é o Sam. Sim, que inclusive ele tá reerguendo o comércio que ele tem, né? Que foi uma herança que estava em situações precárias e ele não pode assumir um relacionamento com a Mary naquele momento, então ele tá esperando que a situação deles se torne instáveis pra poder casar e fica de sabe que não é fácil, né? E eles moram longe, tá? Esse é um ponto, então... Bom. E a Mary, né, ela tem uma oportunidade de roubar um dinheiro de $40 mil, naquela época era muito dinheiro, no serviço dela. Não foi planejado, foi uma coisa tipo instantâneo, né? Ela trabalhava com acesso ao dinheiro e aquilo caiu na mão dela, que era $40 mil, e ela olhou assim, eu acho que vou passar a mão sem dinheiro. E ela pega o dinheiro e some no mundo. E aí que os dois personagens se encontram, que é a Meryl e o Norman Bates, porque ela foge, né, com o carro, e ela acaba indo parar à noite no hotel do Norman Bates, porque está chovendo e ela está perdida, e o hotel é meio fora de mão, ela acaba caindo lá de gaiato. É claro que não é tão simples assim a fuga dela, ela compra vários carros no caminho, e, bom, ela se perdeu, se ela não tivesse perdido, ela não teria parado naquele motel. Até aí, ponto. Conhecemos os dois personagens principais. Um motel em que, pelo menos naquela noite, ela será a única hóspede. Ai, que medo. A gente não terminou de falar sobre essa história ainda, mas vamos dar uma pausinha aí pra falar sobre o livro até esse ponto. Bom, tudo isso acontece muito rápido, essa troca de veículos, essa perseguição, porque no livro ela até tem um policial seguindo ela e fica olhando ela assim. É aquele caso, né? Quando você deve, você teme. Talvez não esteja seguindo, mas pô, né? A pessoa, quando ela deve, ela já olha pra cara do outro, tipo assim, você sabe que eu fiz coisa errada. Então a pessoa reconhece esse olhar. E o personagem Norman do livro, ele é muito diferente do que ele foi adaptado. Vocês vão ler isso, não vou falar qual que é a diferença, mas fisicamente ele
tem diferenças notáveis. Vou deixar a foto aqui do Norman como que ele é no filme. No livro eu imaginei ele como Homer Simpson. Por aí. É verdade. E um pouco mais velho também, eu acho. Então o Norman recebe a Mary de uma forma um tanto meio esquisita. Ele recebe, oferece o quarto pra ela. No filme é o quarto número 1, aqui é o quarto número 6, se eu não me engano. Mas se a gente for pensar, a lógica do filme seria mais fácil. Porque o quarto dela tem, né, escondido assim um buraquinho que ele pudesse ficar observando ela. E se for o quarto 6, eu acho que dependendo da estrutura do prédio, dá pra o quarto 6 ser do lado do escritório, né? Dependendo da estrutura. Mas pela lógica, o quarto 1. Então, é óbvio, né, que ele meio que... Por que ele ficaria observando ela pelo buraquinho do quarto? Isso mesmo, vocês estão pensando. A bichinha toma banho, né? Ele ficou lá, né? E vocês percebendo que a mãe dele tá um pouquinho apagada nessa história? O Norman oferece a ela um lanche, porque o lanche mais próximo que tem é 20 e poucos quilômetros, se eu não me engano. E, pô, ela tava com fome, né? Depois de todo aquele dia fugindo, né? Com aquele dinheiro e tal. E ela aceita, e aí uma desavença com a mãe dele. E aí que entra aquela famosa trilha sonora. Isso. Mas por quê? Gente, amanhã vai... Não. E aí que a Mary desaparece, vocês vão ter que ler pra vocês saberem o que aconteceu com a Mary. E a família dela e as pessoas que eram detentoras daquele dinheiro que ela roubou vão atrás dela e vão seguir o rastro até chegar a esse motel. E... ponto! Mas o que leva ao desaparecimento da Mary? O que acontece com o Norman e a mãe dela ao chegar a esse ponto de fazer a Mary sumir? A gente tá falando aqui pra não dar spoiler, mas quando você lê isso aí vai ser explicado muito rápido, muito facilmente. Isso é muito mais profundo do que apenas um relacionamento de mãe e filho. Porque o Norman tem alguns traumas, né, de infância, e esses traumas ele tem levado até aquele momento da vida E dele. tem alguns reflexos na personalidade dele. Devido à forma que a mãe dele sempre tem tratado ele. E qual que é o papel da mãe dele nessa história? Qual que é o papel do Norman nessa história? O que está escondido entre a personalidade desses dois personagens? Vocês vão ter que ler pra descobrir. Porque esse que é o X da questão no livro. Esse que é o grande spoiler final. Que eu fiquei completamente chocada. Eu não acreditava que era isso. Porque tanto no livro, a forma de escrita, em alguns momentos eu até comentei com o Mikael. Falei, mas o livro dá a entender, né, que seria essa situação. O autor quis enganar e ele criou um ambiente favorável para isso. Ele criou fatos favoráveis para isso que se justificam, que faz a gente de trouxa. Visualmente, você vai acreditar no que ele tá relatando porque você está vendo. Você está lendo. Você não tá acompanhando aquilo de perto, mas de longe, de você ler, de você ver, você vai acreditar naquilo. Porém, tem fatos ocultos. Fatos que, na verdade, estão visíveis, mas estão ocultos. É um ponto, você vai ser tapeado, não tem como. E à medida que algumas revelações vão sendo reveladas em relação ao passado... À medida que algumas revelações vão sendo reveladas. Sobre o passado do Norman e da mãe dele, vai só ficar falando, se aconteceu isso, É uma leitura muito rápida, uma leitura que você consegue realizar em que você quiser, é claro, em 2 dias, você pega pra ler e pô! Até em um dia, se você focar, porque os capítulos são curtos, é muito rápido Curtíssimos, mesmo. são Fluido. curtíssimos. Pessoas que querem ler clássicos, principalmente do suspense, e tem medo por causa da escrita, isso aqui, vocês podem pegar sem medo, vocês vão tirar de letra. Não é um livro que eu encaixaria necessariamente como um livro de terror, não. Contudo, eu ainda acho que o filme ele é bem fiel ao livro, principalmente no que diz respeito ao desfecho. Uma pena que a adaptação seja em preto e branco, eu não curto muito, porém, tem uma qualidade até razoável, eu consegui assistir até que... eu surpreendi comigo mesmo. Só que uma coisa que eu não posso deixar de mencionar aqui, eu sei que é um livro clássico que, né, os recursos da época eram muito... Mas, gente, as cenas tensas do filme é engraçada. É engraçada, não é pra ser, mas é. Não é? A cena do banheiro, pra quem sabe, os efeitos visuais, gente, são ridículos. Não tem como a gente não rir, não tem como. Mas que é branco e preto, você tá na cara que não é sangue. Parece que diluiu um pó, assim, você chega a ver os cristais, assim, sabe? O granulado do pó. Gente, realmente não tem como eu não rir. A gente não quer ser anacrônico, a gente sabe, a gente entende os problemas, as dificuldades da época. Só tá comentando que assim, você olha e fala assim, mano, que bosta. Muitos anos depois, não tem como você não rir. Não tem como você Não ser... tem como. Eu acho que a gente cumpriu o papel aqui de pegar e falar sobre um livro desse jeito. Eu acho que tá bom. A gente não pode ficar falando muito porque pode ser spoiler. Qualquer informaçãozinha que a gente soltar, dá até medo, né? É uma história que eu acho que vale sim a pena. Quem não conhece, eu entrei completamente às cegas. Eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre essa história, mas, gente, eu não sabia, eu fiquei surpresa com o final. Quem não sabe, eu acho que vai surpreender. A não sei que seja muito, assim, né, esperto, assim, pra captar, mas eu, como sou meio tonga, às vezes,
Eu também fui tongo. Eu não... Nossa, eu fiquei muito surpresa com o final. Foi muito inteligente. Eu vou deixar o link de compras desse livro aqui pra quem quiser, tá? O filme, ele tem... Foi na Netflix ou na Amazon Prime que a A gente gente assistiu viu? na Netflix. Na Netflix, tá? Pra quem quiser assistir. Também vou deixar nas redes sociais pra vocês nos seguirem por lá. Lá, pelo menos, eu posto tudo que eu tô assistindo. Não só as leituras. Quando eu vou assistir uma coisa, eu também posto. Ela quer dizer que eu não posto. É isso. Posto, Não posto, posto amigo. mesmo. Não, só tô avisando, porque além das leituras, eu também posto que eu tô assistindo, pra caso alguém queira conversar. E eu quero conversar com vocês aqui embaixo, tá? Eu sei que já tá no final, né, do mês, do Halloween, mas eu, mesmo assim, é um livro que você não precisa ler especificamente no mês do Halloween. Você pode ler qualquer dia do ano. Tá, a gente avisou, deixa eu avisar de novo, né? Não é um livro de terror, não é aquele livro que você vai pegar e fica assim, ai. É uma história investigativa e esse é um ponto, tá? Mas, assim, a gente pegou e trouxe porque, pô, por mais que seja assim, uma leitura, de certa forma, abre aspas aí, leve, você não queria tapar na pele do personagem devido ao horror da situação. Sim, só quem tá na pele sente o horror que é, tá? Então, é isso. Tem menções de assassinato, mas não é descrito, então ninguém vai se sentir desconfortável. Na hora que dá a entender que vai acontecer, já corta. No filme também, como a gente falou pra vocês, são cenas cômicas, então você não vai sentir medo, você vai dar risada. Você vai falar, gente, que atuação é essa? Eu faria melhor, sabe? Então dá pra você ler de boa. Eu quero conversar com vocês aqui embaixo, tá? Vamos conversar pra quem já assistiu, já leu e pra quem quer conhecer a história, pra quem ficou curioso, tá? Vamos conversar aqui embaixo e até É isso aí. E até o próximo vídeo.